Bem, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 112. Nós estamos seguindo aqui uma sequência, né? Eu estou seguindo uma sequência aqui de salmos de sabedoria. E já estamos no Salmo 112. Não é uma sequência desde o primeiro salmo até o último, mas eu trouxe alguns salmos de sabedoria. A gente está quase chegando no fim dos salmos de sabedoria, né? Depois a gente volta falando um pouquinho sobre os salmos de louvor, né? Alguns salmos mais difíceis, né? Que são os imprecatórios, alguns outros também um pouco mais difíceis, né? Talvez nem tão difíceis, mas que a gente evita um pouquinho, né? Que são os de lamentações, mas que são necessários para a vida cristã também, né? E talvez o problema dos salmos, para nós, né? O problema dos salmos de lamentações é que a gente confunde lamentação com murmuração, né? Que não tem nada a ver uma coisa com outra, né? Mas ainda estamos aqui nos salmos de sabedoria. Então vamos ler Salmo 112. A ministração hoje não será no salmo todo, vou dividir em duas partes. Continuarei na próxima oportunidade, mas vamos ler ele inteiro hoje. Diz assim a partir do verso 1: Aleluia! Bem-aventurado o homem que teme o Senhor e tem grande satisfação em seus mandamentos. Sua descendência será poderosa na terra. Essa geração de justos será abençoada. Em sua casa há prosperidade e riquezas, e sua justiça permanece para sempre. A luz nasce nas trevas para aquele que é correto, compassivo, misericordioso e justo. Bom é o homem que se compadece e empresta, que conduz seus negócios com integridade, pois ele nunca será abalado. O justo será lembrado para sempre. Ele não teme más notícias, seu coração está firme, confiante no Senhor. Seu coração está bem seguro e ele não terá medo, até que veja se cumprir o seu desejo sobre os seus adversários. Distribui livremente aos necessitados, sua justiça permanece para sempre, seu poder será exaltado em honra. O ímpio vê isso e fica furioso, range os dentes e se consome, mas o desejo dos ímpios será frustrado. Vamos orar. Senhor Deus bendito e gracioso, nós te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade que o Senhor nos concede de lermos a Tua palavra, de estarmos juntos adorando ao Senhor da nossa salvação. E agora que temos lido a Tua palavra, pedimos que o Senhor ilumine nosso entendimento, que o Senhor abra os nossos corações para que possamos compreender aquilo que o Senhor quer falar conosco nesta manhã, e que a Tua graça seja derramada sobre nós, a fim de sermos moldados segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, esse Salmo 112, né? Ele, assim como o início do Salmo 111, que nós compartilhamos na última oportunidade, ele traz uma convocação, ele faz uma convocação para todo o povo de Deus, para que o povo de Deus possa louvá-lo, possa louvar a Deus de uma forma comunitária, né? Não somente de forma individual, mas de forma comunitária. E tanto o Salmo 111 como esse 112, ele é pejorativo nisso, ele nos chama para adorarmos juntos ao Senhor, né? Eu falei na última oportunidade a respeito do que significa a palavra aleluia, né? Que é como começa tanto o Salmo 111 como esse 112, né? E significa louvado seja o Senhor, ou louvem ao Senhor. Então é uma convocação, né, para o louvor comunitário, né, a Deus. E ele também, o Salmo 112 aqui, faz uma associação entre as bênçãos de Deus, a alegria, a satisfação que aqueles que adoram ao Senhor recebem justamente por terem o conhecimento de quem Deus é e obedecerem aos mandamentos de Deus. É justamente o que ele fala aqui nesse primeiro versículo, né? No finalzinho do primeiro versículo, ele diz que aqueles que são bem-aventurados, aquele que é o povo de Deus,
ele tem prazer no Senhor e ele tem grande satisfação nos mandamentos de Deus. Ele não vê os mandamentos de Deus como um peso, não vê os mandamentos de Deus como algo que ele é obrigado a obedecer, mas ele tem prazer nos mandamentos de Deus, ele tem prazer na lei de Deus, ele tem prazer na palavra de Deus, e ele vive obedecendo os mandamentos de Deus com satisfação. E não com o peso, puxa vida, eu tenho que fazer isso. Porque se eu não obedecer os 10 mandamentos, os 10 mandamentos lá dizem que eu não devo mentir, né? Então eu não vou mentir, porque se eu mentir eu não vou ser abençoado, né? Então é melhor eu não mentir. Mas lá no coração o cara está querendo mentir, né? Na verdade a vida dele já é uma mentira, né? Mas não é essa a colocação do salmista. A colocação do salmista aqui é que aquele que ama o Senhor, aquele que conhece a Deus, ele vê os mandamentos de Deus com alegria, e ele abraça e obedece a esses mandamentos com prazer. Ele tem verdadeira satisfação em obedecer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, porque ele sabe que os mandamentos de Deus são o melhor para a vida dele. Ele sabe que ao obedecer os mandamentos, antes mesmo dele ser abençoado, ele está agradando o coração de Deus. E esse é o grande alvo daquele que conhece a Deus: agradar ao próprio Deus. Ele vive para agradar a Deus. Ele vive para gerar prazer no coração de Deus. Então ele não obedece os mandamentos somente para ter bênçãos. Ele sabe que vai ser abençoado, mas o seu principal objetivo é agradar o coração de Deus. Nesse verso 1, né, ele começa então justamente trazendo ou fazendo esse chamado, né, para que nós possamos de fato celebrar ao Senhor, nós possamos adorar a Deus. E como disse Jesus lá no Evangelho de João, adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção para a maneira como o salmista ele faz, ou ele se expressa aqui, né? Ele diz, né? Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Eu quero ler na Nova Versão Transformadora, que diz assim, esse mesmo verso eles traduziram dessa maneira: louvado seja o Senhor, que é o significado de aleluia. Como é feliz aquele que teme o Senhor e tem prazer em obedecer os seus mandamentos. Veja que a expressão aqui não é uma expressão simplória. Ele não está simplesmente transmitindo uma informação, dizendo, olha, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Olha, aquele que teme ao Senhor é feliz. Não é dessa maneira que ele está se expressando. Ele está dizendo com êxtase, ele está dizendo com alegria. Imagina ele dizendo, ou falando para você, o salmista chegando para você e falando assim: como é feliz aquele que teme ao Senhor. Você tem noção de como é feliz aquele que teme ao Senhor? É isso que o salmista está querendo transmitir. Que é uma alegria, uma expressão que ele fez uma... Eu imaginando aqui comigo, né? Não vou imaginar com os meus cabelos, porque eu não tenho, mas... né? Talvez com os meus botões. Né? Mas eu fiquei imaginando na minha mente o salmista falando aqui com o povo. Né? É como se ele tivesse feito uma comparação com a alegria, as conquistas e as realizações que este mundo oferece. E aí ele chega à conclusão que a bem-aventurança, né, a alegria, a felicidade, a bênção daquele que teme ao Senhor é incomparável. Não há nada neste mundo que possa se comparar com as bem-aventuranças, com a alegria que é proporcionada àquele que teme ao Senhor. Por isso, quando ele se expressa aqui, ele diz, né, voltando aqui na Nova Versão Transformadora, como é feliz aquele que teme ao Senhor, ele está dizendo com êxtase, com entusiasmo, ele está dizendo, como é feliz aquele que teme ao Senhor. Por isso ele começa esse salmo dizendo, aleluia, louvado seja o Senhor, louvem ao Senhor, porque aquele que teme ao Senhor é extremamente feliz. Jesus lá na frente, né, no Novo Testamento, ele vai dizer, ora, a alegria que eu tenho para vocês, não é a mesma alegria que o mundo tem para dar para vocês. A alegria que eu tenho para dar para vocês é uma alegria completa.
Uma alegria, e completa aqui, é o sentido pleno dessa palavra, né? É que vai até a boca, só que pensando num copo, né? É que é cheio até a boca, só que no que diz respeito às Escrituras, no que diz respeito à nossa comunhão com Deus, no que diz respeito ao que o próprio Cristo proporciona para nós, é algo que vai além, é algo que transborda. E quando transborda, não transborda para ser desperdiçado, ele transborda para atingir aqueles que estão ao nosso derredor. Então é uma alegria que é suficiente para nós, plenamente suficiente para nós, mas também é suficiente para aqueles que estão próximos. Então aqueles que estão próximos também são influenciados pela alegria que o Senhor nos traz, pela alegria e as bênçãos que o Senhor nos dá. Mais uma vez eu torno aqui para essa expressão do salmista: como é feliz, porque essa alegria não se contém ou não está limitada àquele que recebe, mas é contagiante. Por isso essa é uma expressão de êxtase, é uma expressão de satisfação, porque ela é suficiente para aquele que recebe, mas também é contagiante para aqueles que estão próximos. Aqueles que estão próximos percebem essa alegria, percebem esta bênção de Deus, percebem esta bem-aventurança. E se nós olharmos somente para os Salmos, por exemplo, o Salmo 1 justamente começa com bem-aventuranças, começa com essa alegria. Quando Jesus lá em Mateus capítulo 5, ele vai fazer aquele sermão, né, conhecido como o sermão da montanha. Ele começa com o quê? Com bem-aventuranças, mostrando que o propósito de Deus para as nossas vidas, o propósito de Deus para aqueles que vivem no reino, que buscam e desejam o reino de Deus, é que sejam plenamente felizes. E se nós estendermos um pouco mais o significado da bem-aventurança, significa também ser bem-sucedido em tudo aquilo que fizer. Porque aquele que teme ao Senhor, aquele que conhece o Senhor, aquele que tem comunhão com Deus, ele vive segundo os mandamentos de Deus. E ao viver segundo os mandamentos de Deus, ele vai fazer aquilo que Deus quer. E quando ele faz aquilo que Deus quer, quando ele faz aquilo que é a vontade de Deus, ele é bem sucedido naquilo que ele faz. Amém? Agora, outra coisa importante para nós observarmos aqui, que o salmista diz nesse primeiro verso, é que ele vincula esta incomparável alegria, essa incomparável felicidade, ao temor a Deus, em conexão direta com a alegria. Ele faz essa conexão direta. Então, não é simplesmente ou somente ter uma alegria ou receber uma alegria. Aqui ele faz uma clara distinção. Ele diz que aquele que teme ao Senhor desfruta dessa alegria. Então é uma situação condicional. Há uma condição para você experimentar dessa alegria de forma plena. E a condição é que é necessário temer ao Senhor. E o temor do Senhor é um dos temas mais importantes que nós vemos nas Escrituras. Talvez nem tanto nos púlpitos dos dias de hoje, mas nas Escrituras é um dos temas mais importantes que nós vemos. E nós não podemos negligenciar o temor ao Senhor, nós não podemos deixar de falar a esse respeito. E eu quero então, depois desse momento aqui, que eu posso dizer mais introdutório, eu quero discorrer um pouco mais sobre essa questão do temor ao Senhor, porque é o vínculo direto que o salmista faz em relação às bem-aventuranças. Nós não podemos ser bem-aventurados se nós não temermos ao Senhor. Amém? Tudo bem até aí? Então, esse tema, né, do temor do Senhor também é algo que você vai ver em todos os salmos. É um tema, em todos os salmos não, mas de uma forma geral, nos salmos, né? Os salmos eles tratam muito do temor do Senhor. E assim como no Salmo 111, que nós vimos na outra oportunidade, ele faz um vínculo, né, também como disse Salomão, né, lá em Provérbios 9, que o temor está vinculado à sabedoria,
né? Mas a palavra usada aqui nesse Salmo 112, né, para temor, ele significa principalmente uma confiança plena em Deus, que é construída através do relacionamento. Então, o temor aqui, a palavra usada, eu não vou me atrever a falar a palavra em hebraico, tá? Mas, porque certamente eu vou errar, né? E dependendo de alguns idiomas, né? Se você faz uma entonação errada, você pode falar uma coisa completamente diferente, né? Então é melhor a gente se conter e não arriscar. Mas o sentido da palavra aqui significa justamente o que eu acabei de dizer: uma confiança plena em Deus que é construída através do relacionamento. Ele aponta, né, o salmista aponta aqui, que a verdadeira alegria e felicidade está no relacionamento correto que nós devemos ter com Deus. Se nós não tivermos um relacionamento correto com Deus, nós também não vamos desfrutar plenamente daquilo que Ele tem para proporcionar a nós. Deus, Ele nas Escrituras, Ele nos diz como nós devemos nos relacionar com Ele. Ele é um Deus santo, Ele é um Deus que não se mistura com o pecado. Não há nenhum mal em Deus, não há nenhum desvio de caráter em Deus, não há nenhuma inclinação de Deus para as sombras ou para o mal. Deus é absolutamente santo e a nossa relação com Ele deve ser em santidade. O nosso relacionamento com Deus deve ser no âmbito da nossa separação também do pecado. É claro que a Bíblia nos diz que por conta do pecado original de Adão, todos nós estamos carentes ou somos carentes da graça de Deus para podermos nos relacionar corretamente com Ele. Porque nós somos pecadores e nós temos que nos arrepender dos nossos pecados. Não tem essa história de que eu não preciso me arrepender dos meus pecados ou que eu não tenho mais erros. Não, a Bíblia claramente nos mostra que aquele que diz que não tem pecado já pecou. Então nós temos que reconhecer que estamos usando algumas expressões mais atuais, né? Estamos num processo, né? O Senhor nos santificou, mas a nossa conduta ela vai passando por um processo de santificação diária. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais parecidos com Cristo nós somos e menos parecidos com o mundo. Mas devemos desenvolver esse relacionamento com Deus. Então, a nossa relação com o próprio Deus, ela não pode ser negligente. Ela não pode ser de qualquer forma. Ela tem que estar fundamentada na santidade. Ela tem que estar fundamentada nos parâmetros que o próprio Deus estabeleceu. Agora, por nós mesmos, nós não conseguimos alcançar esse parâmetro. Por isso Deus veio até nós. Ele vem até nós, Ele nos ajuda, e o Paulo fala, né, que o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, apesar dele estar falando de oração, né, lá em Efésios, mas o Espírito Santo nos ajuda nessa nossa condição de nos aproximarmos de Deus de forma correta. Por isso que Jesus também, lá em João, ele diz que nós devemos orar em espírito e em verdade. O Espírito Santo nos ajuda a adorarmos a Deus de forma que o agrade. Então, o nosso relacionamento com Deus deve ser correto. E as Escrituras é quem nos dizem como nós devemos nos relacionar com Deus. E a maneira como as Escrituras principalmente nos indica que deve ser o nosso relacionamento com Deus com fé, no caso aqui do salmista, né, com fé no Messias que haveria de vir, mas que para nós já veio, que é Jesus. Nós temos que nos relacionarmos com fé em Cristo. A Bíblia nos ensina que nós somos salvos pela fé, e somente pela fé. Pela fé em qualquer coisa, em qualquer pessoa? Não, pela fé em Cristo. Pela fé na obra que Ele realizou lá na cruz. Semana que vem nós vamos celebrar a ceia, haverá uma cantata maravilhosa aqui, e a mensagem que a Bíblia nos traz é justamente essa, de que nós precisamos crer plenamente e somente em Cristo, para sermos salvos.
Não é o que eu faço que vai me salvar. Não é o que eu falo que vai me salvar. Não são as doações que eu faço que vão me salvar. O que me salva é a obra de Cristo lá na cruz. É isso que me salva. E eu tenho que crer plenamente na obra de Cristo, e somente nele. Então, as Escrituras nos mostram que o nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento com Cristo é pela fé. Não é? Gálatas capítulo 3 deixa isso claro para nós. Eu não vou ler. Também não existe verdadeira adoração sem que o nosso coração se renda às Escrituras, se renda à palavra de Deus. É por isso que o salmista afirma categoricamente aqui a necessidade de temer ao Senhor. E trazendo ainda uma definição sobre a palavra temor, né? O temor, ele é uma absoluta reverência a quem Deus é. Então Deus vem até nós, Ele se revela a nós, porque se Ele não viesse até nós e não se revelasse a nós, nós não teríamos como conhecê-lo. Mas Ele veio até nós e constantemente vem até nós. E Ele se revela a nós. Ele diz para nós quem Ele é. Ele abre o seu coração para nós, para que possamos conhecê-lo. Então o temor é uma absoluta reverência a quem Deus é. Mas esta reverência, ela vem por um conhecimento, por um relacionamento com Deus. Essa reverência também é um profundo respeito por Deus. Uma vez que nós passamos a conhecer a Deus, nós passamos a respeitar quem Ele é. Mas não é um respeito simples, ou um respeito que a gente possa comparar com uma pessoa, por exemplo, que a gente tem, uma pessoa do nosso convívio, que a gente tem em alto respeito, né, que a gente respeita muito. Não, o respeito que nós temos por Deus, por quem Deus é, vai muito além. É tê-lo em altíssima estima, a tal ponto de nós nos apavorarmos e estremecermos diante dele, nos estremecermos diante do seu poder, nos estremecermos diante da sua autoridade. E aí então o temor, ele também traz a questão do medo, o medo da punição, porque ao mesmo tempo que nós passamos a conhecer que Deus é amor, que Deus, Ele veio até nós por misericórdia e graça, nós passamos a entender que no seu poder e na sua autoridade, Ele pode nos condenar eternamente para o inferno. Então, há também o medo de ir para o inferno, sim. Mateus capítulo 10, né, verso 28, eu vou ler para você não precisa abrir. Mas Jesus disse o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Então Deus pode sim mandar uma pessoa para o inferno. E de fato Ele manda aqueles que não foram escolhidos, aqueles que não reconhecem Jesus como seu Salvador, aqueles que não são salvos, são lançados por Deus para o inferno. Elas não entram voluntariamente numa fila e falam assim: não, eu quero ir para cá. Não. Deus manda elas para o inferno. Algumas quando percebem, né, de forma tardia, né, quando percebem, não quero ir para lá, não quero ir para lá. Fala, já está, meu filho. Não creu, está lançado, está condenado. Mas o que eu quero trazer aqui é que esse temor reverente, né, nos conduz justamente para esse medo também, por conta de nós sabermos e conhecermos que Deus é poderoso e que Ele tem toda a autoridade. O temor, ele também nos conduz a não considerarmos o mais sutil pensamento que possa ofender a Deus. Quando nós temos temor a Deus, nós vigiamos também os nossos pensamentos. Nós vigiamos não só a nossa fala, não só o nosso vocabulário, nós vigiamos também os nossos pensamentos. Porque eu posso não falar algo ofensivo, eu posso não falar algo que possa entristecer o coração de Deus, mas o meu coração pode estar cheio de coisas, minha mente pode estar cheia de pensamentos que ofendem a Deus. Mas quando eu tenho temor a Ele,
Eu não vou permitir que nem mesmo um pensamento, o mais sutil que seja, passe pela minha mente, um pensamento que possa ofendê-lo. Agora, quando nós conhecemos a Deus da forma como Ele se revela, né? O que Ele revela para nós? O que Ele mostra para nós? O que Ele diz para nós acerca de si mesmo? Quando nós nos relacionamos com Ele, quando Ele vem até nós se revelar, nós passamos a conhecer a Deus como o Deus de amor, porque Ele é um Deus de amor, então passamos a vê-lo como verdadeiramente um Deus de amor. Nós vemos que Ele é bom, nós vemos que Ele é justo, nós vemos que Ele é fiel, nós vemos que o seu coração, o coração de Deus é magnífico, e quanto mais nós o conhecemos, mais ficamos admirados por quem Ele é, e isso nos leva justamente a um ponto decisivo. Como eu disse, nós, quando tememos a Deus, nós não vamos cogitar nem mesmo um pensamento que possa ofendê-lo, e é esse o ponto decisivo, porque quanto mais eu conheço a Deus, eu penso comigo mesmo: como eu posso ofender alguém que me ama desta forma? Como eu posso ofender alguém que é tão bom, tão justo, tão fiel, e que tem um coração tão magnífico como este? Como eu posso desrespeitar um Deus tão santo como este? Como eu posso desconsiderar o que Deus pensa acerca de qualquer assunto? Como eu posso trair um Deus assim? É impossível. Quanto mais eu conheço a Deus, mais essas convicções eu tenho. Eu não posso trair este amor. Eu não posso trair este Deus. Eu não posso deixar de amá-lo. Eu não posso desrespeitá-lo. Porque o amor que Ele tem por mim me constrange. O amor que Ele tem por mim me faz amá-lo. E se eu o amo, eu não posso entristecê-lo. Se eu o amo, eu não posso deixar de gerar prazer no coração dele, através da minha vida, através da minha conduta e também através daquilo que eu penso e sinto. É inadmissível para alguém que teme ao Senhor desrespeitá-lo. É inadmissível, é impensável. Você pode compreender a atitude de José quando a esposa de Potifar estava assediando ele? Ele pensou em Deus, ele pensou no amor que ele tinha por Deus. Ele falou: como eu posso trair o amor de Deus, o amor que Deus tem por mim? Como eu posso ter uma atitude que vai ofender a este meu Deus? Não, eu não posso fazer isso. E você conhece a história de José, por tudo que ele passou até aquele momento. Mas ainda assim, o seu coração estava voltado a glorificar, a exaltar e magnificar o nome de Deus. Ele não queria ofender o nome de Deus, ele não queria ofender o próprio Deus. E diante de uma tentação como aquela, e diante de uma situação que foi arquitetada para pegá-lo ali, não vou dizer desprevenido, mas de uma forma como quase que ele não tivesse saída, ele declarou: eu não posso fazer isso contra o meu Deus, eu não posso pecar contra Deus. E o reflexo disso foi a continuação: também não posso pecar contra o meu Senhor. Ali ele estava falando do próprio Potifar. Não posso, porque o nosso temor a Deus nos leva a respeitar Deus, mas também nos leva a ter uma atitude para com o próximo. Uma atitude que é condizente com as Escrituras.
O temor a Deus, ele nos conduz para uma vida santa e justa, uma vida correta diante do Pai. É por esse temor também que Deus nos concede a sabedoria, que é outro ponto que o salmista diz aqui nesse verso 1. É um ponto que está ligado, como eu disse, ao Salmo 111, porque quando ele fala do temor, Provérbios vai dizer que o princípio da sabedoria é o temor a Deus, e então a menção que o salmista está fazendo aqui também diz respeito à sabedoria que vem de Deus, que é a maneira como nós vamos viver a partir do momento que nós recebemos a instrução do próprio Deus em relação à nossa vida, em relação aos nossos pensamentos, em relação à nossa conduta, em relação à nossa peregrinação nesta terra. Deus nos dá sabedoria para vivermos neste mundo tenebroso, neste mundo obscurecido, neste mundo que tem prazer no pecado, neste mundo que tem prazer nas coisas contrárias a Deus. A palavra de Deus, os mandamentos de Deus nos ensinam a viver neste mundo que nega a Deus, antes de uma forma velada, mas agora de uma forma explícita. A palavra de Deus nos ensina como nós devemos viver neste mundo que impõe sobre nós uma conduta que é ofensiva a Deus, mas as Escrituras nos dizem como nós devemos viver justamente neste mundo. A palavra de Deus nos mostra e nos dá o caminho de como ser luz num mundo de trevas. Como caminhar debaixo da luz quando tudo ao nosso derredor está em trevas. Como vivermos uma vida santa em um mundo pecaminoso. A palavra de Deus nos ensina a vivermos com sabedoria, a sabedoria dos céus, para lidarmos com as situações e a cultura deste mundo. A Bíblia fala, através de Paulo, que o próprio Espírito ilumina o nosso entendimento. Alguns estão obscurecidos por causa do pecado, a mente está obscurecida, o coração está cauterizado. Alguns estão com o coração cauterizado, a mente cauterizada por causa do pecado. Mas o Espírito Santo ilumina e liberta a mente daqueles que temem ao Senhor, para que a sua mente não seja obscurecida, tampouco cauterizada. Se nós pensarmos um pouquinho nessa questão do relacionamento com Deus, como eu disse, o próprio Deus vem até nós, e se nós pensarmos lá na criação, como a coisa acontecia lá no Jardim do Éden, nós vamos lembrar justamente que lá no Éden, Deus vinha todos os dias para falar com Adão. E nessa questão da sabedoria, se a gente olhar para os primeiros versos ali do capítulo 3, quando Deus dá a ordem e o mandamento para que Adão e Eva não comessem ali do fruto da árvore da sabedoria do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, nós podemos ter uma impressão errada do que o texto diz. Podemos, na verdade, ter uma interpretação errada. Porque se olharmos friamente ou sem meditarmos de forma correta, parece que Deus não quer que o homem se torne sábio, Porque Ele coloca uma árvore ali do conhecimento do bem e do mal e fala assim, não come dela. Parece que Deus realmente, ao proibir que o homem comesse dessa árvore, parece que Deus não queria que o homem tivesse conhecimento ou sabedoria do bem e do mal. Na verdade, o que Deus estava mostrando ali eram duas maneiras do homem obter sabedoria. Uma por si mesmo, ou através do relacionamento com Ele. Por isso Deus vinha todos os dias falar com Adão e com Eva. Deus revelava o seu coração, Deus abria o seu coração para Adão e Eva, e o propósito de Deus era tornar o homem sábio, conhecedor do bem e do mal, mas através do íntimo e crescente relacionamento com Ele.
Deus se dispôs a caminhar com o homem nesta jornada, justamente para transmitir conhecimento e levar o homem à sabedoria, mas através do relacionamento com Ele, e não por si mesmo. Não que o homem obtivesse isso por si mesmo, mas Adão e Eva, ali em sua rebelião, decidiram obter conhecimento e sabedoria pelos seus próprios meios, independentes de Deus. Então, ao pecar, o que aconteceu ali? O homem violou a aliança que Deus havia feito com eles, de transmitir para eles conhecimento, de transmitir sabedoria, de levá-los ao conhecimento do bem e do mal pelo relacionamento com o próprio Deus. O homem violou essa aliança e a possibilidade de alcançar essa sabedoria da forma como Deus havia planejado. E esta foi uma escolha desastrosa. Porque nesta independência, o homem passou a redefinir por si mesmo o que é bem e o que é mal, segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio conceito. Nesta independência, o homem passou a redefinir por si mesmo o que é certo e o que é errado. Nesta independência de Deus, o homem passou a redefinir por si mesmo como deveria viver e como não deveria viver. Nessa independência de Deus, o homem passou a redefinir por si mesmo o que lhe traria felicidade e satisfação. Onde ele iria obter estas coisas. Esta rebelião fez com que justamente o homem fosse expulso, não só de um lugar, mas fosse separado desta conexão vital com a fonte da vida e com a fonte de toda sabedoria e conhecimento. Mas Deus, usando o mas aqui, porque hoje em dia a gente vai ler as notícias, a economia está excelente, mas só que aqui é o contrário. O homem está no pecado, mas Deus, em seu infinito amor, misericórdia, soberania e graça, havia já estabelecido um plano de redenção para o homem, para que o homem pudesse ser tirado desse lugar de separação e fosse religado a Deus, que é o significado de religião, O homem depois vem com religiosidade, para tentar, por seus próprios meios, tentar alcançar o favor de Deus. Mas a religião é justamente esta reconexão com Deus. Deus, então, em sua soberania e graça, da mesma maneira como lá no Éden, na sua graça, Ele vinha para transmitir sabedoria, conhecimento para o homem. Agora o homem, na condição de pecado, Deus, em sua graça, vem até o homem na condição que ele está para resgatá-lo. Deus, Ele vem para nos trazer de volta para o seu plano, e o plano de Deus é que nós tenhamos relacionamento com Ele, para que Ele nos diga como nós devemos viver neste mundo, como nós devemos viver de forma agradável a Ele. Nas Escrituras nós temos a direção de como nós somos reconciliados com Deus, e eu já disse aqui, é pela fé em Cristo. E nesse relacionamento correto, através da fé em Cristo, nós obtemos uma vida de sabedoria, porque aquele que é a sabedoria, Ele transmite para nós a sabedoria. Paulo, ele vai falar lá, ele disse lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, ele diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo. Nós estávamos numa condição de pecado, mas Deus nos reconciliou com Ele mesmo através de Cristo. E Paulo continua: e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. A Nova Versão Transformadora, ela diz: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si mesmo por meio de Cristo. Olha que texto maravilhoso. E tudo isso vem de Deus,
aquele que nos trouxe de volta para si mesmo, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, estou lendo aqui na Nova Versão Transformadora, não levando mais em conta os pecados das pessoas. Ele nos deu esta mensagem maravilhosa da reconciliação. As Escrituras então nos mostram como nossa caminhada rumo ao conhecimento do bem e do mal pode ser retomada por meio de Cristo. Observe que o propósito de Deus é que por meio de Cristo o homem seja plenamente reconciliado com o Pai. E por meio da sua palavra, o homem receba toda a alegria e bênçãos planejadas desde a eternidade, mas como resultado da comunhão íntima com Deus. Cristo nos coloca de volta nesta condição onde nós obtemos a sabedoria e o conhecimento, sobretudo através da nossa comunhão com o Pai, porque Ele restaurou esta comunhão com o Pai. O próprio Cristo restaurou a nossa comunhão com o Pai. Agora nós podemos novamente nos encontrar diariamente com Deus. Por isso ele diz, aleluia, louvem ao Senhor. Só aos domingos? Não, todos os dias. Normalmente a segunda-feira, né, as pessoas acordam murmurando, né? Mas segunda-feira. Não, mas quando nós temos comunhão com Deus, graças a Deus é segunda-feira. O Senhor está comigo. Eu sei que eu tenho muitos desafios, eu sei que tenho muitas questões para lidar, mas o Senhor está comigo, então eu louvo ao Senhor e não fico murmurando. Como eu disse, Cristo nos coloca numa condição onde agora novamente nós podemos nos encontrar com Deus diariamente e recebermos instrução, conhecimento sobre a maneira como nós devemos lidar com as situações no nosso dia a dia. Não mais segundo as nossas próprias definições, corrompidas pelo pecado, mas segundo a natureza santa de um Deus santo. Por meio de Cristo, podemos voltar a ver o mundo e a vida neste mundo sob a ótica de Deus. Mas é preciso ter este santo temor a Deus. É preciso render totalmente o coração a Ele. É preciso reconhecer os nossos pecados e nos arrependermos deles. É preciso pedirmos perdão por violarmos a aliança que Deus estabeleceu conosco e sermos reconciliados, e entendermos a reconciliação que o próprio Deus Pai nos fez por meio de Cristo. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo nos ajuda nesta caminhada, nos auxiliando nessa reconciliação e nessa comunhão, e nesse relacionamento correto com Deus. O Espírito Santo que habita em nós, ele conhece o coração do Pai. Paulo fala sobre isso, que o Espírito Santo conhece o coração do Pai, conhece as profundezas do coração do Pai. E é o Espírito Santo então que sabe como nos conduzir para essas profundezas. É o Espírito Santo que sabe como conduzir a nossa vida para que a nossa vida seja agradável a Deus. E nós precisamos reconhecer que dependemos do Espírito Santo para nos relacionarmos corretamente com Deus. E uma vez que nós nos relacionamos corretamente com Deus, então nós desfrutamos desta bem-aventurança. Nós desfrutamos dessa alegria plena. Nós desfrutamos de uma vida que é bem-sucedida em tudo aquilo que faz. Quando nós nos relacionamos corretamente com Deus, então nós podemos viver neste mundo, separados deste mundo. Não simplesmente rechaçando o mundo, né, as pessoas do mundo, na verdade, mas tendo uma vida claramente distinta deste mundo.
e deixando que essa alegria do Senhor enche os nossos corações e transborde. Porque esse é o plano de Deus. Deus quer que você seja feliz, mas não a felicidade deste mundo, não segundo os conceitos deste mundo. Porque na Bíblia é tudo ao inverso do que esse mundo nos diz. Paulo chegou a dizer que ele tinha prazer nas aflições, ele tinha alegria nas aflições, ele disse que tinha alegria por sofrer por causa do nome de Cristo. E hoje as pessoas tentam evitar qualquer tipo de sofrimento que esteja relacionado ao nome de Cristo. Então elas preferem negar a Cristo do que sofrer por causa de Cristo. Mas Paulo, ele mostra que esta alegria, esse prazer, não é masoquismo não, né? Não falando, eu gosto de sofrer, não é isso. Como eu já disse, não é você acordar de manhã e falar assim, eu quero sofrer, Deus manda sofrimento. Não é nada disso. Deus abençoa o meu irmão, não deixa ele sofrer, traz o sofrimento dele para mim. Ninguém ora assim, né? Pelo contrário, né? A gente ora como o próprio Jesus orou lá no Getsemane: Senhor, afasta de mim esse cálice, né? Não traz para perto de mim ninguém que vai me fazer sofrer. Essa é a nossa oração, porque a gente não quer sofrer. E na realidade Deus também não quer que a gente sofra. Mas sobretudo Deus não quer que a gente sofra eternamente. Por isso Ele nos resgata, por isso Ele nos tira deste mundo, e ao mesmo tempo Ele diz, olha, porque eu tirei vocês deste mundo, o mundo vai odiar vocês, como me odiou o meu filho. Mas alegrem-se nisso, porque para vocês está reservada a alegria eterna, para vocês está reservada a bênção da eternidade em comunhão comigo. As aflições, as lutas, as dores deste mundo têm tempo para começar e tempo para terminar. Mas aquilo que eu preparei para vocês não vai terminar nunca. Não vai terminar nunca. Esta é a bem-aventurança daqueles que temem ao Senhor. Espero que você tenha entendido essa palavra, essa primeira parte, né, dessa reflexão aqui no Salmo 112. Nas próximas oportunidades nós vamos continuar aqui. Mas que fique muito claro que é necessário nós temermos a Deus segundo os padrões que a Bíblia nos ensina acerca do temor. E eu convido você, na verdade eu quero incentivar você a conhecer mais sobre, a estudar de fato sobre o temor a Deus. O temor bíblico a Deus. Porque é nesse temor que nós de fato encontramos não só a sabedoria, mas encontramos a plena felicidade que Deus tem para nós. Amém? Quero convidar você a ficar de pé, nós vamos orar.